E hoje eu recebo aqui em nossos estúdios, para o nosso quadro sobre saúde mental, a psicóloga Bruna Azevedo. Bruna, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal Cidade Notícias. Obrigada pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui. Nós começamos o ano não com notícias muito boas, né, Bruna? Sim. Principalmente aqui na cidade de Itaúna e região. Esse final de semana não foi um final de semana fácil. Muitas pessoas perderam tudo o que tinham, outras ainda estão contabilizando e, principalmente, além de perderem aquilo que é material, tiveram uma perca emocional muito grande. Muitas delas nem sabem como lidar com isso. Diante desse cenário, vem muitas notícias que podem ser notícias verdadeiras e notícias falsas. Como a população deve lidar com isso, Bruna? E, Fábio, como que é complicado e, ao mesmo tempo, importantíssimo fazer esse filtro diante de uma situação tão sofrida, tão intensa e tão da dor mesmo que nós estamos vivendo, principalmente nesse final de semana. E aí, quando você fala da informação, eu acho extremamente importante, porque eu fico pensando o que faz uma notícia ruim ser propagada de uma forma tão rápida é relacionado com uma notícia boa. Então as pessoas têm uma tendência a divulgar isso que é da ordem do negativo, da dor, de uma forma sem pensar quem vai receber e como vai receber. E a gente não para pensar se às vezes a pessoa que está recebendo aquela notícia, daquela tragédia, é um ente familiar da pessoa, é alguém próximo, e receber a notícia dessa forma é muito sofrido. Além da ansiedade que gera nas pessoas que ficam ali assistindo notícias o tempo todo, notícias ruins, às vezes não verdadeiras. Isso já vem de um histórico da pandemia, isso a gente já tem como exemplo. E numa situação dessa, um desastre desse, é importante que a gente faça o filtro e saiba exatamente de onde que está vindo essa fonte, se é verdadeiro ou não, se é confiável ou não, e o tanto que eu estou absorvendo essa informação. Bruno, nós estávamos comentando aqui nos bastidores a questão da dor. Muitas das vezes quem está vivenciando aquela dor não consegue expressá-la, mas quem está ao redor, familiares, amigos, podem ajudar. Por onde eles devem começar, Bruno? Com toda certeza. Quem está passando por essa situação da dor, da perda, que tem ali sua casa invadida pela água, que perde tudo, e às vezes a maioria das pessoas, eu acredito, que batalhou tanto, trabalhou tanto para conseguir aquilo, é impensável e difícil até de imaginar o que é estar nessa situação. Então eu falo que a pessoa que está vivendo a crise ali em si, nesse momento do pânico, do desespero, ela não vai conseguir colocar em ordem seus pensamentos, o que fazer, como fazer, o desespero ele toma conta. Então nós que estamos na rede de apoio, os familiares, amigos, vizinhos que precisam fazer esse movimento de ajudar. E como ajudar? Primeiramente, ir ali socorrer a pessoa no que ela precisa. Acionar o órgão responsável, pedir a ajuda dos meios que nós temos, chegar ali, dar esse suporte primeiro na ordem da necessidade básica, em seguida fazer o acolhimento dessa pessoa, dessa família, e aí sim pensar nos aspectos psicológicos, no que pode ser feito para ajudar. Agora, Bruna, a gente tem visto muitas pessoas também oportunistas que se aproveitam desse momento de dor que as pessoas estão vivendo aqui em Itaúna e região, para poder se autopromoverem positivamente com a tristeza do outro. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. E eu não sei como que alguém ainda tem a capacidade e a coragem de fazer isso, mas nesses momentos é bem propício que pessoas maldosas, que agem de má fé, venham com essa tentativa de tentar ter um ganho secundário em cima de situações tão traumáticas. Por isso que é importante a gente ter uma rede de apoio, principalmente das pessoas que nós conhecemos, confiamos e sabemos a índole, sabemos que realmente podemos confiar nessas pessoas. Então tá atento também quem está oferecendo esse tipo de ajuda. Na nossa cidade já está muito claro quais são os órgãos, né, que está fazendo esse movimento para ajudar, as instituições que estão recebendo ajudas. Então, acho que isso tem que estar muito claro, Fábio, a um nível de confiança. Bruno, as pessoas que estão passando por esse momento possivelmente vão ver essa matéria depois, passar desse primeiro momento da dor, né, de se colocar ali, realmente, eu perdi algo material, mas eu não perdi a minha vida, que é o mais importante. É necessário uma ajuda psicológica. Com toda certeza. E eu acredito, Fábio, que o processo de luto, ele também acontece aí. Porque são perdas. E aí, ter que lidar com isso, ter que digerir isso, leva tempo. Então, passado esse primeiro momento,
né, dessa confusão, desse desespero mesmo, e aí começa o processo de ter que digerir essa dor. Então, falar abertamente, o máximo possível, tentar colocar para fora toda essa emoção que está guardada, da tristeza, da raiva, do medo, é importantíssimo até para dar vazão para os outros sintomas, porque a pessoa que passa por uma situação dessa de crise, muito provavelmente ela vai desencadear algum comprometimento emocional, mental, sim. Bruna, há muito tempo que a gente não vê uma situação como essa que nós estamos vivendo aqui em Itaúna e região. A gente não podia prever essa crise toda. Com essa crise, nós podemos tirar uma lição, aproveitar esse momento para se preparar para outras crises que possam acontecer? Claro, Fábio. Não só essa que nós estamos vivendo, mas infelizmente nós estamos vindo de um processo de vários desastres, né? Nós vimos aí rompimentos de barragens, o processo mesmo da pandemia, sim, que trouxe uma comoção muito grande, de muito medo, de muita instabilidade. E o que a gente aprende com isso, Fábio? Primeiro, essa necessidade de você ser empático. Porque eu acho que isso deveria ser algo assim até de obrigatoriedade, de me colocar no lugar do outro e imaginar o que o outro está vivendo diante daquilo. Se fosse comigo, e se eu tivesse perdido minha casa? E se eu tivesse perdido algum ente querido, num desabamento, em tudo isso que está sendo falado no momento. E um outro fator que eu acho importantíssimo é de pensarmos qual a nossa responsabilidade diante desses acontecimentos. O que eu estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer que pode também ter consequência nisso. Da gente pensar num aspecto natural, o tanto que eu poluo ou não, qual que é a minha responsabilidade nisso? Se eu vejo uma tragédia dessa, o que eu fiz para poder ajudar? Enquanto ser humano, qual que foi o meu papel? Eu fui ali ajudar, que seja na ordem da necessidade básica, de dar uma escuta, de dar um apoio. É muito importante que fique a reflexão, enquanto ser humano, o que eu estou fazendo e qual a minha responsabilidade diante disso. Eu acho que a palavra no momento seria solidariedade junto com a empatia. Com toda certeza. Bruna, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia. Eu lhe aguardo daqui 15 dias. Eu que agradeço. Muito obrigada, Fábio.